Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil. Nosso programa tem o patrocínio do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Esta noite, nós estamos recebendo Sônia Barbosa. Boa noite, Sônia. Boa noite. A Sônia é coordenadora na Câmara Municipal do movimento Voto Consciente. Sônia, nos conta um pouquinho como é que é o movimento Voto Consciente. O movimento Voto Consciente nasceu em 1987, com algumas pessoas que queriam saber como as leis eram feitas em São Paulo. Foram à Câmara, assistiram o plenário e nisso, quando menos chegaram, a polícia estava atrás perguntando o que é que elas estavam fazendo lá. Não, nós só viemos ver como as leis são feitas. Eles achavam que elas estavam lá pagas por algum partido, pertenciam a algum grupo. Eu disse, não, nós não pertencemos a nada, somos cidadãos que estão aqui querendo ver como as leis são feitas. E assim começou, há 21 anos atrás. Sônia, e você entrou nesse movimento quando? Quando eu me aposentei. Eu vendi a minha empresa e eu achei que eu ainda podia trabalhar um pouco mais. E eu entrei no movimento Voto Consciente, por acaso eu conheci as pessoas e aí eu entrei, isso fazem 8 anos. E você veio então dar a sua contribuição para esse movimento que não tem fins lucrativos, não tem interesses, a não ser acompanhar o que acontece, no seu caso, na Câmara Municipal de São Paulo. Isso, nós somos todos voluntários, fazemos isso por vontade própria e vamos à Câmara semanalmente. Na Câmara nós temos, o grupo da Câmara tem mais ou menos umas 12 pessoas, das quais 7 vão à Câmara semanalmente, uma vez por semana, por 1 hora, assistir às comissões permanentes da casa, que são 7. Então, terça, quarta e quinta tem sempre alguém do Voto Consciente lá. Anualmente, vocês fazem uma avaliação dos vereadores. Como é que é feita essa avaliação? Extremamente trabalhosa, até porque com muita dificuldade nós conseguimos a informação. A Câmara, infelizmente, não é uma caixa aberta. A informação na Câmara é uma coisa que você consegue com muita dificuldade. Não no ano eleitoral. Esse ano nós tivemos as portas abertas de uma certa forma, mas depois que entramos na Justiça para poder termos as presenças oficial dos vereadores nas comissões. Tivemos que entrar na Justiça para poder receber isso. Então, depois que entramos na Justiça, as coisas mudaram bastante. Felizmente. E tomara que consiga continuar dessa forma que para nós está razoável. Mas a informação é algo muito precioso na Câmara. Eu percebi isso pela quantidade de jornalistas que ligam para nós pedindo informação da Câmara. Informações que eles deveriam ter no site, que eles deveriam conseguir com facilidade. Como eles não conseguem com essa facilidade, eles ligam para o Voto Consciente pedindo as informações. Porque a própria Câmara não tem uma forma, não quer se mostrar para a população, que, aliás, paga os seus custos. Agora, Sônia, eu queria saber quais são os critérios que vocês têm para dar as notas ou avaliação para os vereadores. São 7 critérios. Um primeiro critério é a presença deles nas comissões. Que nós fazemos isso, temos a nossa presença, que comparamos com a presença oficial. Muitas vezes a nossa contagem de presença não bate com a oficial, porque o vereador pode chegar, é regimental, que ele chegue na hora da comissão, assine e vá embora. Isso, para a Câmara, é contado como presença. O Voto Consciente não considera isso presença. Ele assinou e saiu,
ele não tem presença. Como também o que chegou no último minuto também não tem presença. Então, nós temos essa divergência. Então, é a presença nas comissões. A outra foi a avaliação dos projetos de lei de cada vereador, de cada projetos apresentados, não sancionados. Todos os projetos de lei desses vereadores, nós lemos um por um. São 2021 projetos que nós fizemos uma avaliação do impacto que esses projetos causarão à cidade depois de sancionados, tá? Então, fizemos essa avaliação de cada projeto, depois somamos essa avaliação e dividimos pelo número de projetos apresentados. Com isso, nós podemos ter a média do impacto dos projetos de cada vereador na cidade. Tá? Então, esse é o segundo projeto. O segundo critério. O terceiro é a presença deles nas votações nominais, que são votações importantes para a cidade. São projetos geralmente polêmicos, na grande maioria projetos do governo, do prefeito, né? Que nós, então, contamos a presença deles nessas votações. Sônia, eu gostaria de interromper um pouquinho nesse ponto, antes de você falar os outros 4 pontos. Sim. Porque eu me lembrei de um acontecimento na Câmara Municipal de São Paulo, há um ano atrás, de que tinha uma equipe de cinegrafistas filmando a votação de um determinado projeto. E quando terminou a votação, foram analisar e ver que tinham muito menos vereadores lá naquela comissão que estavam filmados do que aqueles que constavam como participando e votando. Você tomou conhecimento disso, Sônia? Eu estava presente lá, eu e mais 4 voluntários do Voto Consciente. Nós somos testemunhas oculares do que nós vimos. Eu não posso lhe afirmar exatamente o que aconteceu, mas que nós vimos. Com certeza, nós vimos. Foi justamente a votação do projeto da mesa diretora, do presidente da casa, Antônio Carlos Rodrigues, que aumentava o dinheiro dos gabinetes. Eles não se deram aumento, foi um aumento diferenciado, foi dos gabinetes. E era um aumento bastante alto, um aumento grande, inclusive dava permissão aos vereadores de terem um comitê ou outro escritório fora da Câmara, terem nas suas bases um escritório. Que isso nós achávamos um absurdo. E com isso nós estivemos presentes no dia da votação. A votação aconteceu às 5 horas da tarde, não tinha nenhum vereador, e isso eu estou lhe dizendo que eu vi e os meus colegas viram. Não tinha ninguém sentado para apertar o botão da sua cadeira, né? E o painel apareceram 40 vereadores, pum, de uma só vez. Quando nós fomos levantar os nomes dos vereadores que nós conhecemos, todos estavam lá, e eles estavam em pé, andando assim em volta da mesa, não chegamos a 26. Depois, quando a televisão filmou isso e que isto veio à baila, nós não fizemos essa denúncia, porque de fato eu não sei o que denunciar, eu só estou dizendo o que eu vi, né? E aí ficou aquela história de que a televisão filmou uma sessão da Câmara que não tinha ninguém também sentado e apareceram uns 20 e tantos no painel. E com isso, o presidente da casa, ao ser entrevistado pelo jornalista, ele disse que os vereadores votavam com o dedinho assim, lá da sala do cafezinho. Ele fazia assim com o dedinho e estava votado. Ele contava os votos. Parece mero, né? Vamos voltar para os critérios de avaliação, porque eu acho que é isso está correndo na justiça, ainda não chegamos ao final dessa história. Vamos esperar a justiça para esse caso. Exatamente. Vamos voltar para os critérios de avaliação dos vereadores. Você tinha mencionado três
3, né? E que um é a presença deles nas votações, outro é a presença nas comissões, e outro é a avaliação que vocês fazem sobre os projetos. Os outros 4 critérios, quais seriam? Um deles foi o site. Nós achamos que o vereador tem por obrigação ter um site dele como vereador na internet, porque é a maneira que o vereador tem para mostrar à população aquilo que ele está fazendo com os projetos dele, os projetos que ele conseguiu passar, quais são os pensamentos dele em relação a um projeto ou outro que esteja tramitando. E, por incrível que pareça, alguns vereadores não têm site. Eles ganham suficientemente para poder ter um site na televisão, que não é uma coisa cara de ter. E tivemos essa infelicidade de ver vários vereadores que não têm site. Outros estavam com uma faixa preta, o site não estava funcionando, dizendo que tinham tirado do ar porque o Tribunal Regional Eleitoral obrigava a isso, o que não é verdade. Ele pode ter tido uma informação errada e por isso ele mencionou. Quer dizer, esse daí seria uma forma dos vereadores apresentarem ou permitirem um acesso à população para aquilo que eles estão fazendo. Exatamente. Perfeito. Não é? Então, nós avaliamos, nós temos 10 critérios, um deles era se o vereador tinha na página inicial o partido ao qual ele pertence. Você acredita que vários não tinham? Falava dele como vereador, mas o partido talvez fosse mencionado num artigo ou outro, mas não um destaque na primeira página, deveria estar o partido ao qual ele pertence, né? Então, e deveria ser, inclusive, o dono do mandato dele, deveria ser o partido, né? O partido é dono do mandato dele, afinal de contas, ele foi eleito por um determinado partido. Se ele não pertencia àquele partido, ele não pode nem se candidatar. Então, está errado isso, né? Bom, esse foi o outro critério. O outro critério foi... fizemos um critério que nós perguntamos por carta a ele, mandamos 4 cartas para ele durante essa legislatura. E contamos quantas cartas eles nos responderam. Isto seria o acesso à informação. Nós temos direito a perguntar e ser respondido. Muitos não responderam. Aliás, foi bastante reduzido o número de vereadores que nos responderam às nossas cartas. Então, esse é mais um critério. Porque nós achamos, se ele não responde a uma ONG que está há 21 anos dentro daquela casa, imagine um cidadão comum fazendo uma pergunta qualquer ao vereador, se ele vai responder. Então, consideramos esse como um critério bastante importante. Sônia, nesse site que eu tenho aqui, www.votoconsciente.org.br, repetindo, www.votoconsciente.org.br, essas informações, esses critérios, os nomes e as avaliações dos vereadores estão lá? Então, claro, estão mais de 7 planilhas